Senadores aprovam proposta que transforma a corrupção e homicídio em crimes hediondos. E também aprovam as novas regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Texto vai para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Mais um dia de protestos em frente ao Congresso Nacional, mas o número de pessoas é menor do que o previsto. E a reação dos manifestantes às medidas tomadas pelo governo e pelo Congresso. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. Em sessão extraordinária, o Senado concluiu as votações do Fundo de Participação dos Estados. O projeto que redistribuiu os recursos do FPE vai agora à sanção da presidente da República. Os senadores também aprovaram proposta que torna a corrupção e todo tipo de homicídio crimes hediondos. Os senadores aprovaram um projeto que transforma em hediondo o crime de corrupção. O autor da matéria é o senador Pedro Tax. Com a aprovação do projeto, a pena mínima para os agentes corruptores sobe de 2 para 4 anos de prisão. A pena máxima é de 12 anos, além de multa. O que significa hediondo? Hediondo é nojento, sórdido, que dá vontade de vomitar. A corrupção mata pessoas na porta dos hospitais. A corrupção mata pessoas nas estradas em razão de estradas mal feitas. A corrupção rouba o futuro de uma geração de brasileiros por falta de uma escola pública de qualidade. Esse é um momento crucial para a vida do país. É a hora em que o Congresso Nacional tem que fazer a leitura correta desse manifesto de protesto que está sendo escrito nas ruas do Brasil e, sem dúvida, a palavra corrupção tem sido a palavra mais pronunciada nas ruas do Brasil pelos jovens brasileiros e o Senado Federal dá agora, neste momento, uma resposta insuficiente, é verdade, mas um passo adiante, um avanço na direção das aspirações do povo brasileiro. O problema, Brasil, não é aprovar uma lei que determine uma condenação mais forte para os corruptos. O problema é o cumprimento desta lei, Brasil. Também foram aprovadas 4 emendas ao projeto, entre elas uma de autoria do senador Inácio Arruda, que estende aos agentes corruptores da iniciativa privada a punição por crime hediondo nos casos de corrupção, e outra do senador José Sarney, que torna crime hediondo o homicídio simples. O Brasil, hoje, tem a vergonhosa posição de ser o país no mundo que tem o primeiro lugar em matéria de homicídios. São 51 mil homicídios por ano. Em segundo lugar, vem a Índia, com 40 mil homicídios por ano. E são números absolutos. Só que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. A Índia tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Não há homicídio simples. E eu subscrevi, senhor presidente, com muita honra e com muita convicção. E o fiz porque eu considero que tirar a vida de uma pessoa, de um ser humano, é mais grave ainda do que fraudar uma licitação pública. O projeto de combate à corrupção, aprovado no plenário do Senado, integra uma lista de propostas prioritárias selecionadas pelos líderes dos partidos e pelo presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. Essa lista foi elaborada como uma resposta do Congresso às reivindicações apresentadas pela população nos protestos que vêm acontecendo nas principais cidades brasileiras. As matérias vão tramitar em regime de urgência aqui no Senado e já existe um entendimento para que o mesmo seja feito na Câmara dos Deputados. Esse é um momento importantíssimo do Senado Federal. Como todos sabem, os parlamentos do mundo todo e do Brasil, eles convivem com algumas unanimidades estáticas. Essa era uma das unanimidades estáticas. E hoje essa sessão demonstra que nós estamos fazendo tudo, absolutamente tudo, para removê-la. Os senadores aprovaram ainda na sessão dessa quarta-feira uma das emendas apresentadas pela Câmara dos Deputados ao projeto que trata da divisão dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o FPE.
De acordo com a emenda, apenas a União vai arcar com as perdas de arrecadação provocadas pelas desonerações tributárias. Com essa votação, o projeto do FPE vai à sanção da Presidente da República. O FPE é um dos recursos que compõe a receita corrente líquida dos estados, então, consequentemente, em alguns estados isso tem um peso, inclusive, superior a 60%, e é fundamental para você, inclusive, tocar as contas públicas. Então, dessa forma, entendemos que a gente conseguiu, pelo menos nesse momento, eu diria até um período de paz e de tranquilidade jurídica para continuar tendo o repasse do Fundo de Participação para os estados. E nos próximos 15 dias, o Senado vai votar em regime de urgência uma ampla pauta legislativa. Vamos falar ao vivo com o repórter Floriano Filho, que tem as informações. Boa noite, Floriano. Boa noite, Antônio. O ritmo aqui no Senado continua forte, acelerado durante as próximas sessões. Sem dúvida nenhuma, um dos destaques nessa extensa relação de itens na pauta é a votação da redistribuição dos royalties do petróleo. A ideia é transferir 75% para o setor de educação e os outros 25% para o setor da saúde. Também na área da saúde existe uma outra proposta na fila prevendo a criação de um serviço civil obrigatório para médicos recém-formados que tenham estudado em universidades públicas ou até mesmo que tenham estudado em universidades privadas, mas com recursos públicos. Também há uma outra proposta prevendo a ficha limpa para os servidores públicos dos 3 poderes. Segundo o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, a ideia é dar uma resposta rápida às manifestações das ruas. Renan Calheiros defendeu mais recursos para a segurança pública. Na educação, a promessa é destinar 10% do PIB para o ensino e oferecer transporte público gratuito para os estudantes. Também está na lista de prioridades mais recursos para a saúde, tanto de receitas da União como dos royalties do petróleo. Hoje pela manhã, o presidente do Senado voltou a reforçar a necessidade de uma reforma política. O Congresso vai fazer o dever de casa. Mas o fundamental, e foi isso que nós conversamos com a presidente ontem, o fundamental é nós entregarmos uma nova política. Nós vamos aguardar que ela mande o pedido de convocação do plebiscito, vamos agilizar o plebiscito para que nós tenhamos rapidamente uma data e possamos concluir esse processo de votação. As sugestões foram o assunto do dia nos corredores do Senado. Aprovar reformas com profundidade tem sido muito difícil nos últimos tempos aqui no Congresso. O Congresso precisa se debruçar e se antecipar, né, poderia ter sido feito isso, ter se antecipado a todos esses movimentos. Agora, infelizmente, nós vamos ter que trabalhar de uma certa forma meio atropelado até. O que representa o que vem das ruas é a auditoria nos contratos da Copa do Mundo. O que representa o que vem das ruas é responsabilizar quem praticou corrupção nesse país e ampliar a punição de quem pratica corrupção. O que responde o que vem das ruas é ampliar investimentos em educação e saúde. A discussão de voto distrital, de financiamento público, eu defendo o financiamento público, é importante, mas o fundamental é ver que tem uma juventude que foi para as ruas, que está ligada nas redes sociais, e a gente tem que se abrir aqui para uma democracia mais participativa. Essa agenda que o Senado Federal e o Congresso Nacional estão construindo é exatamente para atender uma demanda que já estava aqui na casa e, ao mesmo tempo, o que a sociedade brasileira está cobrando. Na Câmara, a noite de terça-feira foi comemorada pelos brasileiros. Os deputados aprovaram um projeto que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e os 25% restantes para a saúde. E eles rejeitaram a proposta de emenda à Constituição que limitava o poder de investigação do Ministério Público. Fiquei muito triste ontem com o que foi dito por um deputado e ele tem razão. Se a PEC 37 fosse votada há um mês atrás, talvez o resultado fosse diferente. E hoje foi mais um dia de manifestações em várias cidades do país e em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. Vamos chamar agora o repórter Tiago Tibúcio, que está na área externa do Congresso e acompanha os protestos. Boa noite, Antônio. Durante todo o dia houve a movimentação de manifestantes aqui no gramado do Congresso Nacional. Já pela manhã, muitas pessoas caminhavam, mas foi mesmo por volta das 4 horas da tarde, horário de Brasília, que um grupo maior chegou aqui
ao Congresso. Neste momento, segundo a Polícia Militar, são cerca de 5.000 manifestantes que estão aqui em frente ao Congresso, gritando sem violência, mostrando os seus cartazes. Olha, o movimento hoje, durante o dia, foi menor do que o esperado. E houve cordão de isolamento para evitar a destruição do patrimônio público e privado. Desde cedo, a polícia se preparava para uma multidão. A expectativa era de que 40.000 pessoas participassem dos protestos. 3.100 militares foram mobilizados para fazer a segurança na esplanada dos ministérios. Um deles reclamou das condições de trabalho e acabou preso. A gente está com um efetivo realmente bastante considerável, bastante atento, em especial pelas experiências que nós tivemos nas últimas manifestações, e nós estamos realmente conseguindo, até o presente momento, né, esperamos que continuemos assim, conseguindo impedir qualquer ato de vandalismo. Os manifestantes se concentraram em frente ao Museu da República. Em dia de jogo do Brasil, eles eram bem menos numerosos do que nos protestos da semana passada. Segundo a Polícia Militar, 5.000 pessoas participaram dos protestos. A 2 quilômetros do Congresso, 400 PMs revistavam quem chegava na esplanada. Eu acho necessário sim, porque tem gente que vem fazer baderna e da última vez que eu vi o pessoal jogando pedra aí, e aqui não tem onde arrumar pedra assim, então eles trazem já na intenção de quebrar o patrimônio. Quase 5 horas da tarde em Brasília e o primeiro grupo de manifestantes começa a chegar ao Congresso Nacional. Aqui em frente ao Palácio do Itamaraty, que foi alvo de depredações na semana passada, a Polícia Militar formou um cordão de isolamento. No gramado do Congresso Nacional, protestos barulhentos. Não tem como sair um bom sistema de um projeto eleitoral de gente que quer só aumentar o seu poder. Lado a lado com manifestações silenciosas. Um pequeno grupo entrou no espelho d'água e tentou chegar ao prédio do Congresso, mas não houve confronto com a polícia. Lá em Belo Horizonte, o Brasil venceu o Uruguai por 2-1 e está classificado para a final da Copa das Confederações. Aqui em Brasília, os manifestantes que participaram dos protestos não estão muito preocupados com isso, não. Maravilhoso, gente. É maravilhoso. Muito melhor estar aqui protestando do que estar assistindo o jogo. Muito mais importante isso aqui, ó. Pouco antes das 6 da tarde, os manifestantes deixaram o Congresso e seguiram de forma pacífica em direção à área central de Brasília. Pararam o trânsito na rodoviária do Plano Piloto e complicaram a vida de quem voltava do trabalho para casa. Muito bem, depois disso, os manifestantes foram dar um abraço, parte deles foi dar um abraço. Ó, agora vamos ao vivo com imagens, porque neste momento há uma grande correria aqui. Bombas de efeito moral estão sendo lançadas em direção à multidão. Nós temos imagens mostrando esta correria, muita fumaça. Infelizmente, o protesto vinha sendo de uma maneira pacífica e infelizmente agora há essas imagens que nós estamos mostrando ao vivo dessa pequena confusão aqui em Brasília. Esse protesto começou 4 horas da tarde, estava pacífico, muitas pessoas, famílias estavam aí, mas infelizmente agora houve este pequeno tumulto. Os manifestantes começam a se afastar, muitos já nesse momento começam a ir embora aqui, a exemplo do que aconteceu na última manifestação na quinta-feira, quando começaram essas confusões. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o que está acontecendo sobre isso. Mas antes nós vamos mostrar hoje como foi... Desculpe. Nós vamos mostrar que os protestos, esses aqui que inclusive têm violência, começaram há cerca de um mês por causa do aumento das passagens de ônibus em algumas capitais. O aumento do preço das passagens no transporte público. Esse foi o estopim para a onda de protestos populares contra a má qualidade dos serviços públicos no Brasil.
A passagem subiu e os ônibus estão uma porcaria, porque é ônibus só lotado, eixo, então não adiantou nada. As manifestações começaram em São Paulo no início de junho e, com o auxílio das redes sociais, rapidamente se espalharam pelo país. As reivindicações aumentaram: fim da violência policial e da corrupção, mais investimentos para a saúde e educação e críticas à Copa do Mundo. As pessoas de 0 a 100 anos de idade estão nesse movimento. O movimento ele é amplo, o movimento ele é geral, o movimento ele é restrito. Em Brasília, a primeira manifestação, no dia 17 de junho, trouxe 10 mil jovens ao Congresso Nacional. A cúpula do edifício foi invadida e, na tentativa de alguns manifestantes entrarem no prédio, houve um pequeno confronto com a polícia. O princípio de confusão aqui, gás de pimenta, na manifestação. Essa menina aqui tá passando mal. Mas o protesto continua. No Rio de Janeiro, no mesmo dia, uma passeata pacífica reuniu 100 mil pessoas. Mesmo assim, um grupo de manifestantes causou confusão e vandalismo. 3 dias depois, outra manifestação em Brasília. Desta vez, 35 mil pessoas e 3.500 policiais. Mesmo com a maioria pacífica e com segurança reforçada, alguns grupos tentaram invadir o Itamaraty. Esse psicólogo social explica os motivos das confusões. Espera o movimento acabar, as pessoas de bem irem para casa e começa o processo de vandalismo. Mas você tem também uma reação a um extremo despreparo da polícia. Com protestos em mais de 200 cidades, as autoridades decidiram cancelar os aumentos nas tarifas do transporte público. E a presidente Dilma foi à televisão, em cadeia nacional, se manifestar sobre a situação do país. Eu tenho a obrigação tanto de ouvir a voz das ruas, como dialogar com todos os segmentos, mas tudo dentro dos primados da lei e da ordem, indispensáveis para a democracia. Também propôs pactos e até um plebiscito para a reforma política. O Congresso começou a votar propostas como a destinação do dinheiro dos royalties do petróleo para a saúde e a educação e derrubou a PEC 37, que queria limitar o poder de investigação do Ministério Público. Apesar das medidas, os protestos convocados para esta quarta-feira em Brasília foram mantidos. Nós fomos pegos um pouco de surpresa com essa confusão repentina, porque o protesto estava sendo pacífico até o momento. E agora nós vamos ver agora que o gramado está bem vazio. Inclusive, algumas pessoas, a maioria das que estavam aqui, já começam a tomar a rua em direção ao outro lado da esplanada dos ministérios, se afastando do protesto por conta dessas cenas de violência que não foram de maneira nenhuma a maior parte do tempo. Nós entramos aqui, infelizmente, ao vivo com essas imagens. Aqui dentro do Senado, hoje, o presidente Renan Calheiros recebeu alguns manifestantes que têm reivindicações específicas para o Senado. Mais cedo, ele foi ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Renan Calheiros participou nesta quarta-feira da cerimônia de posse de Luiz Roberto Barroso como ministro do Supremo Tribunal Federal. Barroso disse que está feliz por assumir a vaga em um momento de mobilização da sociedade brasileira. As instituições têm o dever de levar em conta a voz das ruas e procurar atender às demandas sociais. Acho que há uma demanda social por reforma política, a demanda social pelo fim da corrupção e, portanto, as instituições têm que estar atentas a isso e ser capazes de dar respostas adequadas à população. Depois da posse, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo, discordaram em relação ao modo como deve ser feita a reforma política, uma das reivindicações dos protestos realizados em todo o país. O caminho é a deliberação pelos congressistas. E aí, numa opção política normativa, eles atenderem aos anseios sociais, estabelecerem o que é melhor para a sociedade. A meu ver, não cabe consultar o povo em geral sobre questões estritamente técnicas. É muito importante que o povo opine.
A reforma política, ela se arrasta para ser executada há muito tempo. E é necessário que o povo diga qual o sistema que ele quer, qual o sistema que ele reconheça como legítimo. O presidente do Senado também recebeu representantes de diferentes grupos que participam das manifestações em Brasília. Eles têm uma pauta específica de reivindicações para o Senado. Uma comissão de jovens, eles deixaram muito claro que eles ali não estavam representando oficialmente ninguém. Eles ficaram de voltar amanhã trazendo uma pauta exatamente para que o Senado possa se debruçar sobre essa nova pauta e discutir projetos e ações que estão, em tese, ao alcance do Senado executar. Nós vamos ouvir, estamos abertos ao diálogo, é assim que a gente vai avançar. Seguir novas informações sobre os protestos de hoje na esplanada dos ministérios e a reação dos manifestantes às medidas do governo e do Congresso. O Jornal do Senado volta em instantes.